Vamos fazer, então, a nossa revisão através do mapa mental e depois vocês copiem como tarefas de casa, combinado? Olhem só, mapa mental sobre geometria, ok? Vamos lá? Eu vou aumentar para que vocês possam visualizar melhor. Então, vamos falar novamente sobre segmentos de reta, tá? Que é a união de dois pontos através de uma linha reta. Aqui eu coloquei pontos A e B, ou seja, um segmento de reta, ele tem um início e um final, ok? As retas... Peraí que meu mouse sumiu, desculpa. As retas nada mais é do que um segmento de reta prolongado. Observem aqui, né? Como se fosse um segmento de reta, só que prolongado infinitamente, tá? É infinito. Então, não tem um começo, não tem um final, certo? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação das retas. As retas, elas podem ser classificadas entre paralelas, concorrentes e perpendiculares. As retas paralelas, elas não se cruzam. Observem aqui, ao lado, tá? As retas paralelas, elas não se cruzam e possuem a mesma direção, certo? Já as retas concorrentes, elas se encontram em um ponto, tá? Esse ponto é chamado de ponto de interseção. Então, as retas concorrentes, elas se encontram em um ponto. E as retas perpendiculares, né? São as retas concorrentes que formam um ângulo reto, que formam ângulos retos, tá? Então, as retas perpendiculares, elas se encontram e formam ângulos retos, certo? Então, as paralelas, elas não se encontram, as retas concorrentes, elas se encontram em um ponto, e as retas perpendiculares, quando elas se encontram, formam ângulos retos, tudo bem? Agora eu vou falar um pouquinho sobre ângulo. O ângulo pode ser reto, como está na representação. A gente também pode chamar de ângulo de 90 graus. O ângulo pode ser menor do que o ângulo reto, tá? Quando ele é mais fechadinho que o ângulo reto. Ou ele pode ser maior que o ângulo reto, quando ele é mais aberto do que um ângulo reto. Tenho sempre como referência o ângulo reto, tá? Porque aí, para vocês identificarem um ângulo menor do que um reto, será um ângulo mais fechado, e para vocês identificarem um ângulo maior do que um ângulo reto, é um ângulo mais aberto, tá bom? Do que o ângulo reto. Nós estudamos também sobre os polígonos, né? Os polígonos são formados por lados, ângulos e vértices, ok? Então, os lados, para a gente saber o nome de um polígono, a gente conta o lado. Por exemplo, esse polígono tem 1, 2, 3, 4 lados, então ele é chamado de quadrilátero, certo? Então, a gente tem os lados e o encontro dos lados formam-se os vértices, ok? Então, nós temos triângulo, que significa 3 ângulos, né? Quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, né? Então, quadrilátero, 4 lados, pentágono são 5 lados ou 5 ângulos, hexágono são 6 lados ou 6 ângulos e heptágono são 7 lados ou 7 ângulos, ok? E estudamos também sobre o perímetro. Vou diminuir um pouquinho aqui, para vocês conseguirem visualizar o mapa todo. Vamos lá. Olhem só, o perímetro, né? É a medida do comprimento do contorno. Como assim, professora? Olha, se aqui eu tenho 2 centímetros na largura, aqui eu também tenho 2 centímetros na largura. Se aqui eu tenho 3 centímetros de comprimento, aqui eu também tenho 3 centímetros de comprimento. Então, quando eu falo em perímetro, eu tenho que somar todos esses lados, ou seja, 2 mais 3, aqui também será 2, né? Mais 3, então eu preciso somar todos os lados do contorno para achar o perímetro. Então, quando eu falo em perímetro, eu preciso
somar as medidas do contorno da figura, tá bom? Eu faço uma soma. Já a área é a medida da superfície, né? Nós estamos trabalhando no momento como unidades de medida, como quadradinhos como unidade de medida. Mais para frente, vocês vão aprender de uma maneira um pouquinho mais complexa. Então, quando no quarto ano a gente falar em cálculo de área, né? A gente pode identificar quantos quadradinhos que tem na figura, porque nós estamos trabalhando como o quadradinho, como unidade de medida. Aqui na imagem está um pouco apagada, não sei se dá para vocês visualizarem bem, mas seria uma figura desenhada em uma malha quadriculada, tá? Que eu teria 2 centímetros na largura e 3 centímetros no comprimento. Então, para calcular a área, eu poderia, se aqui tivessem os quadradinhos, contar quantos quadradinhos tinham aqui dentro, ou simplesmente fazer 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, ou eu conto um quadradinho de cada vez, né? Se aqui tivesse, no caso, ou eu faço a largura vezes o comprimento, porque assim eu já sei o resultado de uma maneira mais prática, tá? Então, o perímetro é a soma do contorno dos lados e a área é a medida da superfície, tá bom? É a medida do que tem dentro da figura, certo? Falando um pouquinho agora sobre simetria. Vou diminuir um pouquinho. A simetria é quando uma figura possui lados idênticos através, né, do eixo da simetria, que no caso da borboleta, o eixo de simetria está representado como uma reta azul, tá? Então, quando um lado é idêntico ao outro lado, a gente pode dizer, né, que é uma simetria, ou quando a gente pode dizer também quando um lado é o reflexo do outro, ou a gente pode dizer também quando a gente dobra a imagem no seu eixo de simetria, as partes precisam se encaixar corretamente, tá bom? Nesse mapinha mental, então, eu fiz um resumo da unidade 3 de matemática. Como tarefa, vocês vão copiar no caderninho de mapa mental. E qualquer dúvida que restar, vocês, por favor, me procurem, tá? Uma boa tarefinha para vocês. Eu vou deixar esse arquivo em PDF para facilitar os estudos de vocês, ok? Um beijo e até mais!